E aí, Lenda, está começando mais um vídeo aqui no canal. Antes do vídeo começar, eu gostaria que você já chegasse deixando o seu like e se inscrevendo no canal, para quando eu estar postando mais vídeos você não está perdendo. Nesse canal só está inscrito quem é vencedor, quem é vencedora. Então venha fazer parte dessa família que cresce mais e mais. Existe uma verdade, meu irmão, que talvez você nem queira ouvir, que é a qual? Muitas pessoas nunca vão mudar de vida. E isso já está destinado mesmo, designado mesmo por Deus, por escolha daquela pessoa. Não porque ela nasceu no lugar errado, não porque ela não tem capacidade, não porque as coisas para ela são mais difíceis. Não, é por escolha dela mesmo. Mas porque, cara, no fundo, ela quer uma vida diferente sem se tornar essa pessoa, uma pessoa diferente. Todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer liberdade, quer viver em paz, quer viver o melhor dessa terra. Todo mundo quer bater no peito e falar que conseguiu. Todo mundo quer isso, quem que não quer? Mas quando chega a hora de acordar cedo para focar em um projeto, para se dedicar mesmo ali, dar o melhor de si, quando chega a hora de assumir as responsabilidades, muitas pessoas correm. A maior parte das pessoas sempre desistem. E é aí que começa a diferença entre a maior parte das pessoas, entre a maioria e os 1%, que é o tema desse vídeo. Só ganha o jogo quem faz parte do 1%. O que isso significa? Não significa que você tem que ser milionário para fazer parte do 1%, que você tem que ter muito dinheiro na conta. Não significa que você tem que ser o cara mais bem-sucedido do mundo, que você tem que ter milhões de seguidores. Não, não é isso. Fazer parte do 1% é você conseguir desenvolver a mentalidade que a maioria das pessoas não tem. É você conseguir ter hábitos que a maioria das pessoas não tem. Como em um tempo atrás aqui eu já tinha ensinado sobre a questão da visão ampliada. Apenas as pessoas do 1% têm essa visão. Nem todo mundo consegue enxergar o lado bom das coisas, o lado positivo, se sobressair em uma situação difícil. Nem todo mundo consegue, apenas o 1%. É você entender, cara, que você só depende de você mesmo. Que ninguém vai bater na sua porta e falar, pô, toma aqui a vitória. É você conseguir manter a disciplina mesmo sem ter ninguém em sua volta. É você pensar como um vencedor, mesmo quando os resultados são zero ainda. Para você construir a vida dos seus sonhos, a vida das pessoas do 1%, precisa de esforço, precisa de disciplina, paciência, que é muito importante. Precisa de dedicação, as coisas não vão acontecer do dia para a noite e acabou, meu irmão. Jamais esqueçam que existe uma armadilha nesse meio, nesse mundo de busca de sucesso, que é a sensação de estar bem para começar algum projeto. Quantas pessoas você vê por aí falando, quando eu tiver melhor, eu começo. Quando eu tiver mais dinheiro, eu começo. Quando eu tiver mais motivação, eu começo. E nunca começam, sempre ficam procrastinando, sempre ficam repetindo as mesmas coisas, cara. O tempo vai passando e ela vai ficando para trás. Ela sempre vai ficando para trás. O que eu tenho para te lembrar é que você não precisa esperar ter tudo para começar, não. Você precisa ter o básico. Teve o mínimo naquele momento ali, começa. Começa, não fica escolhendo muito, não fica pensando muito, senão você nunca vai começar. Agora, se você quer realmente vencer na vida, se você quer sentir o gosto de ter sucesso na vida, vão ter coisas que você vai ter que deixar para trás, como o excesso de entretenimento nas redes sociais, como amizades negativas que nunca te agregam nada, como eu já ensinei lá no meu Instagram, inclusive se você não me acompanha, vai lá me seguir, @_AQMC. Você vai ter que se abdicar de coisas que para você sempre foi normal, mas só que só estavam ali para poder te atrasar. Aquela vida bagunçada de balada, todas essas coisas você vai ter que largar, até porque Deus, ele sempre tem o melhor para nós, porém é sempre longe dessas coisas. Deus nunca vai apoiar que você corra atrás dos seus objetivos, mantendo essa vida bagunçada ainda. Nós precisamos nos render aos pés dele para poder ter sucesso na vida, porque tudo vem dele. Todo o dinheiro, todo o ouro, toda a prata vem de Deus, não tem outro caminho. Mas também não que você vai buscar Deus por causa disso, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que é uma consequência automática que você ganha quando você serve a Deus. Porque, de fato, você nunca vai conseguir construir uma vida diferente se você manter os mesmos hábitos, se você continuar com as mesmas coisas, com os mesmos costumes escassos de sempre. A vida é extraordinária. Tira isso da sua cabeça se você vive procrastinando. Tira isso da sua cabeça se você vive na vida bagunçada ainda. Tira isso da sua cabeça se você vive trocando os seus princípios. Não vai viver. As pessoas do 1% nunca vão fazer diferente, são sempre as mesmas coisas. A mesma maneira de pensar, a mesma maneira de agir. Então você precisa se igualar. Todas as suas escolhas vão ter um preço. Ou você paga o preço da disciplina, ou você paga o preço do arrependimento. É você sempre que vai escolher. No começo dos seus projetos, muitas pessoas vão rir. Simplesmente rir. Porque muitas das vezes o que eu acredito é que a programação mental que elas têm nunca será compatível com a sua, quando você está realmente decidido
a mudar de vida. As pessoas escassas que você sempre conviveu nunca vão entender essa sua escolha de buscar mais a Deus, de buscar se profissionalizar mais no que você tanto sonha, de buscar focar mesmo na tua melhora. Elas nunca vão entender, então por isso que vai ter risadas, por isso que vai ter os zombadores. As coisas que elas estão programadas a pensar são sempre níveis abaixo de você. É por isso que você não tem que ligar para essas coisas, só faz a sua parte, esquece o mundo, esquece o resto, só você e Deus. Caminha lado a lado para você ver se você não vence na vida. Agora não confunda também fazer parte do 1% com pessoas que nunca erram, pessoas que nunca falham, pessoas que... Não, as pessoas do 1%, elas erram, mas aprendem a não errar de novo. Elas falham, mas aprendem a não falhar de novo. Elas estão sempre buscando novas estratégias para poder mudar a vida delas. Pode ser uma mínima coisa, ela quer mudar, ela está disposta a mudar. Então não fica achando que as pessoas do 1% são pessoas perfeitas, não. Ninguém é perfeito. Apenas Jesus Cristo. Porque eu sei que existe muita gente de mentalidade mais escassa, mais baixo, que fica se mastigando naquele erro, fica se culpando, fica procurando motivo para não continuar. Estão sempre com coisas na cabeça que travam elas. Uma culpa constante, um medo constante, um trauma constante por causa de um erro, meu irmão. E não é assim que a banda toca, não é assim que as coisas funcionam. Se você errou aqui, você pede perdão a Deus, busca sabedoria para não errar mais aqui. Mas também você tem que se esforçar para não errar. Não é apenas, meu Deus, me perdoe, eu falhei nessa atitude e continuar naquele erro. Não é assim. Talvez nesse momento você esteja querendo que coisas externas mudem na sua vida, como a sua vida financeira, por exemplo, ou a sua vida amorosa, um exemplo. Mas você se esquece que para as coisas externas mudar, as coisas internas têm que mudar também, como a sua mentalidade, as suas escolhas, os seus hábitos, as suas preferências, meu irmão. Você tem que mudar para as coisas mudarem. Do que adianta pedir bênçãos e bênçãos e bênçãos para Deus se você não está compatível ainda para viver todas essas bênçãos que você pede? É o que eu sempre ensino. Cara, você tem que buscar ter caráter, você tem que buscar ter disciplina, você tem que buscar ter mais foco. Você acha mesmo que Deus vai abençoar uma pessoa que está sempre procrastinando? Você acha mesmo que Deus vai abençoar uma pessoa que está sempre desistindo no meio do caminho? Uma coisa é você traçar metas diferentes, outra coisa é você sair desistindo no meio do caminho de coisas mínimas. Então pare de ser esse tipo de pessoa e comece a pensar como as pessoas do 1%. Vai por mim, que tudo vai valer a pena. Para você pensar dessa forma, eu disponibilizei um treinamento meu chamado Desencadeando a Melhor Versão. Porque você não consegue pensar assim, você não consegue ter uma visão mais ampliada se você ainda viver na sua versão antiga. Você precisa desencadear a sua melhor versão com pensamentos, com atitudes prósperas, para pensar e viver dessa forma, como as pessoas do 1%. Caso você queira algo mais exclusivo, eu te indico os meus planos de aprendizado, onde dentro de cada plano tem um tempo determinado de estudo que você vai ter comigo. E eu estarei na disposição para te ajudar, como seu instrutor, como seu mentor, nessa vida dos sonhos, nesse caminho do sucesso. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com um amigo seu que precisa ouvir a mensagem de hoje. Já vai deixando o like aí no vídeo, se inscrevam no canal porque estamos rumo aos 200 inscritos. E eu creio que em nome de Jesus nós vamos sim alcançar essa nova meta. Muito obrigado por ter me assistido até aqui e até a próxima.